Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo resolvendo questões da OBI em Python. Hoje vamos resolver uma questão da segunda fase da OBI de 2017 no nível Júnior. Então, a questão que vamos resolver é essa questão cartas e vamos então logo para a leitura. Um novo jogo de realidade aumentada tem dentro dele um minigame que aparece em certas situações para aumentar o ganho de pontos no game principal. O minigame é um joguinho de memória com 4 cartas, formando dois pares de cartas iguais. Quer dizer, duas cartas têm um número inteiro n marcado em uma de suas faces e as outras duas têm um outro número inteiro m, sendo que n é diferente de m. Neste problema, o jogador já virou 3 cartas, como mostrado na figura. Então a gente tem um exemplo aqui, ele virou 3 cartas, uma com 40, outra com 11, outra com 40. E essa daqui deve estar faltando ele virar. Claro que, dadas as condições, a carta que falta virar vai formar par com uma das 3 que já foram viradas. Então, qual será que ele vai formar par? Com certeza deve ser essa 11, né? No caso da figura, o número marcado na carta que ainda falta virar é 11. Implemente um programa que, dados os números de 3 cartas, imprime o número da carta que ainda falta virar. Entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro A, representando a primeira carta aberta. A segunda linha contém o inteiro B, representando a segunda carta aberta. A terceira linha contém o inteiro C, que é a terceira carta. Saída. Seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro, representando o número que está na carta que ainda falta virar. Sendo que, as restrições aqui A, B e C vão estar entre 0 e 100. Então vamos lá. O que o programa está pedindo basicamente para a gente aqui, o que dá a entender é que ele vai dar 3 números, sendo que desses 3 números, 2 números vão ser repetidos. Então nesse exemplo aqui ele está dando 40, 11, 40. 2 desses números são repetidos e um não é. E a gente vai ter que imprimir exatamente o número que não é repetido. Vamos ver aqui no outro exemplo. Ele deu 8, 8 e 96. Então, quem não é repetido aqui é o 96, é isso que a gente tem que imprimir. Só lembrando que essas restrições aqui são restrições dos dados de entrada. Então, a gente não precisa nem verificar, né? A gente não precisa fazer essa verificação. Ela já vai chegar. Isso aqui é ótimo para a gente poder definir como é que vai ser os nossos tipos numéricos. Então, vai que ele dá um número muito grande aqui, seria necessário a gente usar um long, alguma coisa assim. Mas... não é o caso, o número é pequeno e além disso, mais simples ainda pra gente, já que a gente está trabalhando em Python. Então a gente não precisa se preocupar tanto assim com o tipo dos dados, salvo raras exceções, que talvez a gente veja no futuro. Então vamos lá para a nossa implementação. Restaurar aqui. Então vamos aqui. Seguinte, vamos começar então com a leitura das entradas. Como ele falou aí, a gente vai ler 3 valores na entrada, né? O valor A, o valor B e o valor C. Então eu vou começar criando uma variávelzinha A, que vai receber a entrada convertida para inteiro. Então o A vai receber a entrada convertida para inteiro. O B, a mesma coisa. Também recebe uma entrada convertida para inteiro. E o C também é a mesma coisa, recebe uma entrada convertida para inteiro. Beleza. Li os 3 valores de entrada, tá ok? E aí a gente tem que pensar como é que vamos então fazer a verificação. Bem, a gente pode sair verificando todas as possibilidades, tá ok? A ideia inicial seria, por exemplo, sair verificando todas as possibilidades. Ou seja, eu teria que verificar, será que o 40 é igual, o A é igual ao C, e depois verificar se o B é igual ao A, e depois se o B é igual ao C. E aí com essas verificações eu vou determinar qual delas é a carta diferente e aí imprimir esse valor. Só que a gente consegue reduzir um pouquinho essa quantidade de verificações se a gente fizer um truquezinho antes. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Seguinte, observe esse caso aqui, esse segundo caso aqui. Nele os valores eles estão ordenados, né, de forma crescente. Nesse caso aqui tu tem 8, depois 96.
Observando aqui, quando o número estiver de forma crescente, isso aqui facilita um pouquinho a nossa verificação. Por quê? Porque com certeza, se ele estiver em forma crescente, a carta errada ela vai ser ou a primeira, a A, ou então vai ser a última. Tá certo? Por quê? Porque sempre a carta do meio ela vai ser igual a uma das duas. Então facilita um pouquinho se a gente estiver trabalhando com os valores de forma ordenada. Então vamos ordenar esses valores aí. Vou colocar eles dentro de uma lista. Criar uma lista chamada cartas, que vai receber A, B e C. Então aqui eu criei uma listazinha chamada cartas. Lembrando que uma lista é basicamente uma sequência de variáveis, tá certo? A gente pode pensar dessa maneira. Sequência de espaçozinhos na memória que eles vão estar guardando algum valor. Nesse caso aqui eles vão estar guardando esses valores, os mesmos valores que estavam em A, B e C. Eu vou pegar essa sequência, essa lista, e vou ordenar ela. Python facilita muitas coisas para a gente porque ela já tem funções de ordenação. Por exemplo, se eu chamar aqui o cartas.sort, ele chama um métodozinho de ordenação que está dentro da lista. Então a própria lista se ordena, e aí ele vai garantir, depois de chamar esse cartas.sort, que eu vou ter dentro de cartas esses valores aqui ordenados. Então nesse momento aqui, eu tenho 3 valores possíveis, que seriam... Eu vou até imprimir aqui só para a gente ver como é que fica. Ó. Print. Vou só imprimir isso aqui só pra gente ver como é que fica. Opa! E aí vou mudar aqui, ó. Vou imprimir os 3 valores da minha lista. Estou aqui acessando cada um deles, ó. Opa. Aqui no primeiro, no carta 0, ele vai estar o primeiro elemento, o cartas 1 vai estar o segundo elemento da lista e o cartas 2 vai estar o terceiro. Então eu vou agora testar aqui meu programa só para ver o que é que dá só disso aqui. Isso aqui ainda não é a questão resolvida, é só uma impressão para a gente ver o que é que está sendo impresso, ou melhor, o que é que está sendo calculado a partir do sort. Então vamos lá, o nome do arquivo é P0 underline 2017 2 underline cartas. Não é isso não. F2 underline cartas. Então eu vou dar 3 valores aqui, ó, por exemplo, que nem está na entrada aí, 40, 11 e 40. E aí ele imprimiu para mim esses valores aqui. E se vocês derem uma olhada, eles não estão mais na mesma ordem que eu coloquei. Eu coloquei 40, 11 e 40 e foi impresso aqui, ó, o primeiro elemento, o elemento 0 da minha lista. Lembrando que a contagem dos elementos de uma lista, eles começam de 0, pelo menos em Python. Então o primeiro elemento da minha lista, que é o elemento 0, que está na posição 0, é o 11, depois vem o 40, depois vem o 40. Se eu tivesse impresso esses valores aí, vou subir aqui um pouquinho mais. Se eu tivesse impresso esses valores em uma ordem diferente, ou melhor, se eu tivesse impresso valores diferentes, deixa eu só mostrar esse exemplo aqui, ó. 40, 11. Olha como fica um pouquinho diferente, ó. Nesse caso aqui, ele também imprimiu em ordem crescente. E a principal vantagem aqui é que, com certeza, sem sombra de dúvida, a gente pode observar aqui nas duas impressões, que o do meio não é a carta que a gente quer. Ou melhor, não é o valor que a gente quer imprimir. O valor que a gente quer imprimir, ou é o que está na posição 2, que seria o 40, que é esse o caso, ou então é o que está na posição 0, que não é esse o caso daqui, mas seria o caso bem aqui, tá certo? Então isso facilita um pouquinho a quantidade de verificações. Desse jeito que está aqui, a gente só precisa fazer, na verdade, 2 verificações. Vou apagar essas impressões, que elas não fazem parte da resposta. E eu vou fazer a verificação, que é bem simples, ó. Se carta 0 foi igual a cartas 1, então a minha condição aqui é, se a minha carta 0, que nem está aqui, nesse caso aqui, ó, foi igual a cartas 1, então o que eu tenho que imprimir, adivinha, é cartas 2, ó.
Eu não vou usar o format aqui porque não é necessário, tá certo? Só precisa imprimir o valor. E aí a gente tem outro caso, nem precisa verificar, é só usar o else, só usar o se não. Nesse caso aqui seria exatamente esse outro aqui, ó. É o caso em que o carta 0 é diferente do carta 1. E aí nesse caso você vai imprimir o carta 0. Então essas são as duas possibilidades só. E aí é bom que a gente só precisa fazer essas duas verificações, nenhuma outra mais. A gente vai ver que isso daqui funciona inclusive com o outro caso ali, ó. Vamos testar agora a nossa solução. Agora sim tá uma solução bacana. 8 e 96. E ele vai imprimir 96 daqui, que é a saída. Vou testar de novo. Só por desencargo, vou testar para o primeiro teste ali, ó. 10 ou 40, 11 e 40. E ele imprimiu 11, daqui é a saída. Então vamos submeter a nossa solução e ver se ela dá OK. Selecionando Python 3, Browse, tá bem aqui, OBI, cartas, submete. A solução foi submetida, está sendo corrigida. E tá aqui, ó. Maximizar para a gente dar uma olhada. 100 pontos de 100, cada teste a gente conseguiu os nossos 25 pontos que a gente queria e ficou dentro do tempo do limite da execução, para cada execução. Então gente, essa aqui foi a nossa solução para a tarefa cartas. A gente se vê nas próximas soluções, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Obrigado.